São Paulo querendo Gustavo Henrique. Flamengo finalmente vende Pires da Mota. Zagueiro mexicano muito perto da Gávea. Paulo Souza implementa a linha dura no Mengão. Essas e outras você acompanha agora, aqui no seu canal do Mister Mengão. Mas antes, flamenguista, deixa eu pedir para você que ainda não é inscrito, clica nesse botão vermelho aqui embaixo com a palavra inscrever-se, aperte o sininho para você receber todos os vídeos em primeira mão quando eu postar, deixe o seu like e faça o seu comentário. Se você quer me ajudar realmente, manda essa moral pra mim, valeu? Então bora lá pras notícias, galera! Pessoal, São Paulo manifestou o desejo de acertar o empréstimo do zagueiro Gustavo Henrique e levou um tremendo não da diretoria do Flamengo. O time do Morumbi queria o zagueiro por empréstimo, a pedido do Rogério Ceni, mas como o Flamengo rejeitou, porque ele é a reserva imediata do Rodrigo Caio, e o Rodrigo Caio não anda bem, né, lá de saúde. Então o Gustavo Henrique vai continuar no Flamengo. Ele chegou em janeiro de 2020, vindo do Santos, e foi o segundo reforço do Flamengo naquela temporada. Ele ganha um salário hoje de R$580 mil por mês, porque ele veio de graça do Santos, né? O Flamengo só negociou o seu salário, não gastou nada com ele, porque ele estava em briga com o Santos, né? Eu acho ele um bom jogador, mas é muito dinheiro para pagar por mês pelo meu amigo lá, o Gustavo Henrique. E aí, o que você acha? Coloca aí. Pessoal, o Flamengo joga hoje seu último jogo da primeira fase da Copinha contra o Oeste, dono da casa, e já está classificado. O jogo vai ser às 21h45 na Arena Barueri de São Paulo, com transmissão do Sport TV e vale a liderança do grupo, né? Lembrando que o Flamengo convocou 7 jogadores do time que vinha jogando a Copinha para se juntarem ao grupo que vai disputar as 3 primeiras partidas do Campeonato Carioca. O Fábio Matias, né, o técnico do Sub-20, também foi convocado para dirigir os garotos do Carioca, uma vez que o seu antecessor, o Mauricinho, ele foi demitido ontem da Comissão Técnica Permanente, como também já havia acontecido com Marcelo Fera e o preparador de goleiros Wagner Miranda. Hoje ainda ele deve dirigir o Flamengo. Seu substituto para o resto da Copinha vai ser o treinador do Sub-20B, Luiz Felipe, e auxiliado pelo Mário Jorge, que é treinador do Sub-17. Provável escalação do Flamengo: Bruno, Breno, Kaique Soares, Otávio e Richard, Igor Jesus, Pedro Arthur, Kaique, Dave, Peterson, Carlos Daniel e Mateusão. Bora lá dar força pra galera hoje, hein? Os paraguaios vão pagar $1 milhão, cerca de 5,6 milhões de reais, e o Flamengo ainda vai ficar com 20% do jogador, que tem 27 anos, né? Ele é novo. A expectativa é de que a rescisão com o Flamengo seja assinada ainda hoje. Em seguida, ele segue para Assunção, onde vai realizar os exames médicos e oficializar a chegada ao atual campeão paraguaio. Vale lembrar, pessoal, que o Flamengo contratou o Pires da Mota em 2018 por 26 milhões de reais. Mas com o risco de perdê-lo de graça, a partir da metade dessa temporada, né, o Flamengo entendeu que a oferta do Cerro valia a pena e contou com o desejo do próprio jogador. O Pires é o 6º jogador negociado pelo Flamengo nessa janela. Comprar que é bom, nada. Pessoal, alguns jogadores do Flamengo ontem foram ao hospital visitar o Rodrigo Caio, né, que se encontra em recuperação da infecção de pele em um dos pontos na sua artroscopia. Ele está internado desde o dia 2 de janeiro. Estou colocando a foto aí. É o Diego Ribas, o Ilharão, Felipe Luiz, Everton Ribeiro, René e o Diego Alves. O Rodrigo ele vem fazendo tratamento com antibióticos e está reagindo muito bem, mas ainda não tem previsão de alta. Eu achei muito legal a atitude dos companheiros. Parabéns, moçada, vocês são nota 10. Pessoal, o Marcos Braz e o Bruno Spindel estão se movimentando para fechar a contratação do zagueiro mexicano Carlos Salcedo, de 28 anos, que hoje joga no Tigres do México, e a torcida nas redes sociais já está eufórica. A direção do Tigres pediu 3 milhões de euros, cerca de 19,2 milhões na cotação atual,
para negociar o jogador, né? Esses valores, pessoal, estão dentro do orçamento financeiro do Flamengo. Mas o clube precisa agir mais rápido, senão ele vai perder esse jogador que se encaixa perfeitamente no sistema tático do Paulo Sousa, que inclusive, a boa notícia está aí, já trabalhou com ele na Fiorentina. O atleta vê com bons olhos uma vinda para o futebol brasileiro, mas o Palmeiras e o Porto também estão de olho nele, então tem que correr. A ideia dos dirigentes é que o elenco do Flamengo esteja praticamente fechado ainda esse mês, para não ter problemas quando começar os principais campeonatos do Brasil. Mas não está demonstrando essa vontade não, tá muito devagar. Vamos correr aí, cara. Moçada, eu sinceramente espero que o Braz e o Spindel sejam mais rápidos e tragam esse jogador. Esse zagueiro é excelente, joga muito bem, o Paulo Sousa conhece, já deu ok, já trabalhou com ele. A gente precisa furar aí o Palmeiras, né? O Palmeiras está correndo e vai acabar ganhando. O Braz é muito devagar, tem que correr mais, tem muito, gelo no sangue. Tira um pouco desse gelo e começa a colocar um pouco de brasa, O Flamengo precisa de agilidade. O Flamengo tem dinheiro, tem tudo para trazer o jogador. Se você concorda comigo ou não, coloca aí que eu quero saber. Pessoal, essa aqui é para a gente encerrar com chave de ouro. Implementação de velhos hábitos na rotina dos atletas, feitas pelo treinador Paulo Sousa. Ficou definido que todos os treinamentos de terça a domingo serão na parte da manhã, sempre às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Além disso, está de volta o ponto biométrico, que marca o ponto dos atletas, e, por fim, as refeições obrigatórias no centro de treinamento do Ninho do Urubu. Nos dias de treinos pela manhã, tomam café e almoçam. Se o turno for o da tarde, lancham e jantam no local. Além disso, o uso de celulares nas refeições está proibido. A ideia principal do Paulo Sousa é unir o plantel do Flamengo. Cabe destacar que a maioria dessas medidas são semelhantes ao período em que Jorge Jesus estava no comando do Flamengo. A comissão técnica pediu à diretoria do Flamengo para que seja viabilizada uma estrutura no Maracanã para que os jogadores jantem juntos após os jogos que lá fizerem. A ideia, inclusive, contempla a família dos jogadores que forem aos estádios. Vamos ver as mudanças aí na rotina rubro-negra que o Paulo implementou. Treinos matutinos, ponto biométrico, refeições obrigatórias, proibição de celulares nas refeições, jantar no Maracanã após os jogos, e essas informações elas foram divulgadas e confirmadas pelo Globo Esporte. Eu adorei, gostei demais, a linha dura está de volta, o Paulo Sousa está no caminho certo. Agora os jogadores têm que comprar, não podem querer ficar fazendo corpo mole ou querer boicotar o treinador, porque a torcida aqui está de olho em vocês. Se vocês boicotarem o técnico, nós vamos para cima de vocês e vamos puxar a orelha de vocês. Valeu? Então, se você tem algum tipo de opinião, coloca aí que eu quero saber. Bom, pessoal, por hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele like maneiro e de comentar o vídeo, né? Isso ajuda demais o nosso crescimento. Valeu, um grande abraço e bola pra frente, porque aqui é Flamengo na veia.